Olá a todos e todas. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Crítica Sem Critério. E queremos primeiro aqui avisar que a gente agora vai fazer uma produção semanal. Então, o nosso podcast agora ele vai ser reproduzido com episódio semanal. E hoje estamos aqui para falar de um tema que é bem pertinente, né, principalmente no campo da psiquiatria, que é sobre a medicalização. Então, a gente hoje aqui vai questionar um pouco o que é mesmo a medicalização, qual é a diferença, né, entre medicalizar e medicar, quais são as implicações disso na nossa sociedade. Então, vamos para mais um episódio do Crítica Sem Critério. Bom, e hoje, né, Vitor, é importante que a gente comece contextualizando um pouco, quando a gente quer falar da medicalização, sobre o principal personagem aí da medicalização poderia ser também o remédio, né? Então, o que é o remédio? Uma coisa importante da gente começar a tentar pensar aqui. Se a gente for em busca da etimologia, né, da origem um pouquinho da palavra remédio, a gente vai lá no latim, que é remédio, que tem a ver com o sentido de tudo que pode ser usado para atenuar um mal. Então, essa busca por um remédio na nossa sociedade, ela é muito antiga, né? De acordo com cada cultura, foi se buscando algo com o sentido de atenuar o mal, ainda que a gente não saiba que mal é esse, né? Como lidar com esse mal. Mas, enfim, né, se a gente for também na mitologia grega, existe aquele termo que a gente ainda utiliza nos dias atuais, que é a panaceia, que é a deusa ali da cura. Então, significa ainda esse remédio como se fosse algo para todos os males, alguma coisa que pudesse sanar todos os problemas. E outra figura ali que a gente pode se lembrar de uma forma histórica são os alquimistas, né? Os alquimistas que são aqueles que buscavam de uma forma incansável o elixir da longa vida, buscavam aquela pedra, né, filosofal, como algo que pudesse garantir não só a ausência de qualquer patologia, de qualquer mal-estar, mas também que garantisse a vida eterna. Então, de alguma forma, ao longo da mitologia, né, nessa percepção, mas também ao longo das culturas, vai se associando a alguma coisa que significa um remédio, que significa alguma coisa que possa atenuar o mal, seja, por exemplo, também associando ao ouro, como é para a Índia, né? Então, todo mundo vai construindo na sua cultura o que significa remédio, o que significa, talvez, trazer uma forma de medicar. Então, é sobre isso que a gente vai começar a falar aqui hoje. Exatamente. E é interessante, Tainá, olá a todos e todas, né? É interessante você trazer isso porque me chamou muita atenção essa questão da busca, né? Que desde os primórdios da humanidade se busca alguma coisa para sanar o mal, que a gente sabe que o mal-estar, e a gente que é da psicanálise, né? O mal-estar de alguma maneira ele está ali na constituição humana e faz parte, de alguma forma. E você tem essa busca desde sempre, porém, não foi possível até hoje encontrar algo que tamponasse o sofrimento, por exemplo, psíquico, totalmente. Né? Então sempre vai faltar alguma coisa, mas é interessante como na história do humano esse movimento sempre foi presente. E aí a gente sabe que ao longo da história o que foi tratado como remédio variou de acordo com o período, de acordo com a época, com a sociedade. Então, por exemplo, a gente falou no episódio passado da questão do tratamento moral, que o Pinel, né, propôs pela primeira vez, foi uma primeira tentativa de psicoterapia, e isso era alguma forma de remediar o que se apresentava ali como mal-estar, como diagnóstico. E a gente vê que o movimento ao longo da história vai se situando em algumas coisas que vão ter esse papel de remédio, porque os fármacos eles não tiveram presentes em toda a história da humanidade. Então você falou de elixires, tem essa questão do tratamento moral e outras situações que vão ocupando esse lugar de algo que trate o mal. A própria psicanálise, né, até hoje a gente tem, mas em um momento histórico específico, diante de um determinado diagnóstico que chamava atenção, que era o de histeria, ela ocupou esse lugar de remediar alguma coisa. Então é interessante como ao longo do tempo essa construção e essa visão
vai mudando, né, do que seria o remédio. E, no final das contas, isso vai incidir no corpo. O que se busca, né, de alguma maneira, vai acabar resvalando na questão do corpo, que é uma questão muito importante quando a gente fala de medicação ou de medicalização, né? E aí esse corpo, ele pode ser visto, né, e teorizado, vamos dizer assim, a partir de diversas maneiras, a partir de diversos paradigmas. E uma coisa que incide muito sobre o corpo é justamente o discurso, né? A nomeação, as palavras. Nós somos seres de linguagem, né? O humano é um ser de linguagem. Então, a nossa realidade ela é totalmente entremeada pela linguagem. A nossa relação com o outro se estabelece a partir da linguagem. Então, quando o corpo ele se apresenta como um sintoma, a linguagem vai estar presente ali, né? Porque vai se dar a definição do que é. Você está padecendo disso, o seu diagnóstico é esse, você tem isso, você precisa fazer isso, né? E a pessoa vai introjetar esse discurso de alguma maneira. Eu tenho, não tenho, eu aceito, não aceito. Então, o discurso ele vai fazer parte dessa questão do diagnóstico do corpo, da medicalização, também porque a partir da psicanálise a gente sabe que faz parte da nossa constituição, né? E é isso, né? A Constituição. Então, essa questão do corpo vem ali desde o bebezinho, né? O bebezinho que tem ali o seu organismo, mas que vai se fazendo o corpo à medida em que o outro vai nomeando, né? As suas partes, vai nomeando, vai falando dele. Então, é a partir do outro que a pessoa vai se constituindo, né? Então, da mesma forma que a gente vai se constituindo de uma forma, da mesma maneira pode se dando também esses nomes, como você falou, né? Esses nomes em torno do adoecimento, do que a gente acredita que tem ou do que a gente acredita que é, né? Que a gente entra aí, que a gente imagina, coisas do nosso imaginário, né? Então a gente vai entrando nisso, daquilo que a gente vai adquirindo, do que o outro fala da gente, mas sem se questionar. E será que é aquilo mesmo? Será que aquele nome, por mais que possa fazer um certo sentido dentro de uma ótica, né? Mas será que é isso que é o suficiente para definir alguma coisa do meu mal-estar e alguma coisa, então, em torno disso que eu preciso assumir um remédio equivalente a exatamente isso? Então, essa é uma coisa muito séria que a gente está falando aqui hoje, né? Porque é isso que acontece. Exatamente. São encontrados esses nomes, a partir desses nomes, existem os melhores remédios para esses nomes. E por mais que isso possa acontecer numa forma de guiar, isso não é uma coisa determinista, né? É preciso que a pessoa se veja como é que essas coisas se nomeiam, né? Então, é preciso que a gente pense que tem uma relação além do individual com o social, né? Como é que também o adoecimento não é uma coisa apenas que vai ser trabalhada nessa ordem, no individual. Tem todo um contexto de adoecimento no campo social que vai interferir nessa nomeação e que vai precisar ser considerada. Sim, exatamente. Até porque quando você falava, né, da questão da constituição subjetiva, nossa, enquanto indivíduos, né, a gente não se constitui sozinho, é a partir de um outro que vem ali nos nomear. E não é qualquer outro. Quando a gente é pequenininho, bebezinho, são os nossos cuidadores, alguém que tem uma ligação afetiva. E isso vai estabelecer uma importância de quem está nos nomeando. E aí, como você colocou muito bem, existem as questões individuais e particulares, né, em relação a gente, ao nosso corpo, a quem somos, porém, o outro não está apagado aí. E aí vem a questão do social, porque toda a nossa relação do que a gente é, do nosso indivíduo, tem a ver com o social. Qual foi o discurso que eu entrei em determinada cultura, né? Que discurso religioso eu perpassei? Que discurso do que é família, do que é monogamia, do que é medicar, do que é doença, do que é sofrimento. Então, tudo isso tem a ver com o social. A gente acha, e no sistema, assim, principalmente neoliberal, né, sobre o qual a gente está confrontado, existe essa questão da individualização excessiva, quando a gente sabe que não existe indivíduo sem outro. Então, essa questão do social é muito importante, até porque se a gente for pensar o nosso tempo e a questão do diagnóstico e do sofrimento,
a gente não pode esquecer o social. Porque aí vem a questão do corpo como denúncia, né, desse social. A gente vive, por exemplo, uma situação no Brasil extremamente caótica do ponto de vista econômico, pobreza, e as pessoas chegam doentes denunciando essa realidade. Então, a doença em si não é algo individual também. Né? Isso que vai procurar, essa pessoa que vai procurar uma assistência, um medicamento, algum tipo de tratamento, ela está inserida num corpo social que sofre também, né? Que está padecendo de questões econômicas, de questões de opressões que a gente vive na cultura, racismo, machismo, LGBTfobia. Então, tudo isso vai estar inserido nessa questão social e a gente tem que ter cuidado justamente para não apagar isso e individualizar a questão. Então, não. O problema é que você tem uma doença e a gente vai lhe medicar e vai lhe tratar e pronto. Não é por aí. Porque se o indivíduo não tem determinadas condições no meio dele, se o meio social não oferece determinadas condições para que ele possa sair desse sofrimento, não vai adiantar, por exemplo, prescrever uma medicação. Porque até nessa questão há uma dificuldade, já que às vezes a gente prescreve e nem tem na rede. Então, até na hora do medicar, a gente depende de que o social ofereça condições. E a gente sabe que muitas vezes não oferece. Né? E você falando isso, né, a gente pensa em quantas pessoas que a gente atende, principalmente na rede pública, que trazem esse discurso de que, por exemplo, se a gente ficar só no fenômeno, né, que a pessoa estaria a maior parte do tempo triste, sem conseguir dormir, estaria sem apetite, preenchendo ali os critérios, por exemplo, de depressão, mas aquela pessoa ali foi cortada a energia dela, ela está sofrendo violência, acontecendo tantas outras situações sociais, e aí a gente não se ater de alguma maneira a isso. Claro que a gente também não vai se colocar numa posição que vai resolver, mas se a gente não considera aquilo, e a gente vai apenas, não, toma esse remédio como se aquilo ali é o que vai dar conta disso. E não é preciso que a gente se atente a isso para se articular com outros meios, né, outras saídas, porque senão a gente vai estar, ao contrário, perpetuando, não, dizendo, não, que dá para fazer isso aqui, né, isso aqui é o que vai, e às vezes vai estar fazendo com que a pessoa vai suportando isso, coisas que não são para a pessoa se manter nesse grau ali de sofrimento, né, então, por uma questão de dignidade humana, então são coisas que são de outro aspecto que a gente precisa pensar. E isso vai numa certa linha, assim, de tipo adaptar a pessoa, né? E conformar. A gente entra na linha do conformismo. Então, o que eu posso fazer é isso, o que tem para hoje é isso, e a gente vai passar essa medicação, ou oferecer isso como solução, ou dizer, olha, não tem jeito, é só até aqui que eu posso ir. E aí isso é muito complicado porque a gente nem resolve o problema e adapta o sujeito a uma realidade que a gente não deveria adaptá-lo. Porque você falando disso, eu lembrei de quando eu estava um tempo no CAPS-AD, que uma das discussões ali, quando a gente oferecia tratamento aos pacientes, era justamente todas essas questões sociais que o paciente estava atravessado, que não ia adiantar só deixar ele acolhido no CAPS, não ia adiantar só interná-lo em algum lugar, sendo que ele ia voltar para o mesmo meio, para as mesmas condições de pobreza, de falta de acesso a uma série de questões, de falta de acesso à educação, à alimentação de qualidade, a transporte, muitas vezes até para frequentar o tratamento. E uma das coisas que a gente tentava articular era conseguir emprego, por exemplo, para o paciente, né? Ver se a gente poderia tentar alguma coisa que oferecesse alguma dignidade à pessoa, claro que dentro das limitações que a gente podia, mas pensar essas outras coisas também. Então, não era só fazer um atendimento e prescrever, ou escutar o paciente um tempo e fazer uma psicoterapia ali. Era preciso tentar ir além disso, né? E que isso envolve trazer uma dignidade para o paciente, condições econômicas mínimas, acesso a transporte, educação, lazer, o básico que alguém precisa para viver, para ter saúde. Porque se a gente tenta tamponar a falta disso com medicação, a gente não está resolvendo o problema, não está indo no cerne da questão. Pois é, então em que lugar a medicina vem se colocando, né? A psiquiatria também vem se colocando ao longo do tempo. E aí tem um livro que se chama Patologias do Social, que tem uma parte que ele vai falando disso, né? Do corpo como sofrimento do social também, e vai trazendo alguns autores, como Foucault, e ele diz desse aspecto de certo controle, né? Que acaba que a medicina vai exercendo
ao longo do tempo. Ele fala até de uma breve história do controle social do corpo, como se a medicina ficasse nesse papel de dizer, né, para dar conta desse sistema, então você precisa funcionar dessa forma, acaba confundindo um pouco a questão do que seria o tratamento e, entre aspas, a cura, com uma certa forma de que a pessoa obedeça aquela coisa que está sendo ali imposta, aquele caminho, e acaba apagando esse sujeito das possibilidades que ele poderia seguir por conta desse controle que acaba a medicina se colocando nesse lugar. Sim, de colocar ele ali na norma, né? Num certo paradigma. E é muito importante você falar disso, porque para a gente pensar que quando a gente fala de doença e de sofrimento, principalmente sofrimento mental, não é uma coisa já dada, né? A gente sabe que ao longo do tempo novos diagnósticos foram sendo colocados e a gente não pode pensar o sofrimento por fora de um contexto, né? Por fora de um contexto econômico, social, político, né? Então, isso não está uma coisa inata ou que já veio pronta. Isso tem a ver também com um paradigma que está sendo colocado como norma, como você falou. E você traz essa questão interessante que é desse livro do Safatli, né? Sim. Que é o Patologia do Social, não é? Bem interessante ele. E aí eu queria trazer uma outra coisa que tem a ver com isso, que é de um livro chamado Medicalização em Psiquiatria, que é do Fernando Freitas e do Paulo Amarante, que eles vão colocar uma questão interessante do papel social do doente. E eles colocam o seguinte, que produzir doentes e construir seu papel na sociedade são mecanismos fundamentais para a reprodução econômica e política do sistema. O portador de uma determinada doença dá sentido a determinadas representações sociais, que tem a ver com a cultura, reitera normas de interações existentes, ou seja, da sociedade, que é muito isso que você falou, né? De certa forma, adequar a pessoa a uma norma, e se constitui em sujeito, né? Então, esse papel do doente também situa a pessoa em algum lugar, né? Esse lugar de doente produz também uma série de representações de quem eu sou, o que é que eu vou ser a partir de agora, o que é que eu vou ter que fazer, como eu me coloco para o outro. Então, também, essa questão da doença tem a ver com um papel social, né? E que isso, muitas vezes, leva a um controle, como você colocou. E ainda falando, Tainá, desse papel social do doente, esse mesmo livro que eu citei, ele traz uma construção interessante de um autor chamado Thomas Szasz, né? Que foi um renomado acadêmico e psiquiatra, que ele é bastante conhecido no Brasil e no mundo, e um dos seus mais famosos livros por aqui se chama A Fabricação da Loucura, um estudo comparativo da Inquisição e do movimento de saúde mental. E aí, num certo momento desse livro Medicalização em Psiquiatria, ele fala um pouco desse papel de doente no sentido da histeria, quando ele vai falar um pouco desse percurso histórico do que se entendia por histeria, né? Que esse nome se origina de histeros, que significa útero, porque a maior parte das pessoas acometidas por esses sintomas eram mulheres que tinham sintomas de paralisia, cegueiras, convulsões, sem uma origem orgânica que explicasse esses sintomas. E ao longo da história, elas assumiram vários papéis a partir do nome, da nomeação que elas tiveram. E volta um pouquinho na questão do nome, né? Como isso situa o sujeito em algum lugar. Então, elas já foram colocadas como loucas, como possuídas por demônios, bruxas, né? E toda essa nomeação situava elas num lugar e determinava uma intervenção social sobre elas. Então, internação em manicômios, ou queimá-las em fogueiras como bruxas, ou como era feito antes da psicanálise se estabelecer, de achar que a origem da doença era uma insatisfação sexual, então massagens, né, intervenções ali no corpo, chegavam até a fazer massagem na região íntima da paciente, banhos, então tudo isso ia muito no sentido de incidir sobre o corpo e do papel que elas assumiam a partir do lugar social que elas eram colocadas. E aí é muito interessante que ele coloca um trecho assim, que com a psicanálise, né, sobretudo a partir do Freud, que criou a psicanálise, a gente teve uma complexa alteração semântica para esse diagnóstico, na qual feitiços, ou seja, na qual pessoas que eram tidas como acometidas por bruxarias, tornaram-se convulsões, né? Tornaram-se sintomas que a medicina poderia intervir.
E aí, com Freud, isso teve uma questão muito importante, porque ele estabeleceu pela primeira vez um tratamento, né, que era possível e que poderia eliminar esses sintomas, que foi o tratamento a partir da palavra, com a psicanálise. Então, veja que mudança de lugar, né, a partir do nome. Quem era tido como louca, como possuída por demônio, passou a ocupar um lugar, primeiramente na medicina, que poderia tentar se resolver com hipnose, com banhos, a eletroterapia, isso não resolveu. E Freud conseguiu resolver com o tratamento pela palavra. Isso situou as pacientes em outro lugar, em uma outra representação social sobre elas, inclusive elas passaram a ter o sofrimento validado, porque elas passaram a ser tidas não mais como simuladoras, como pessoas que queriam chamar a atenção, mas como alguém que estava sofrendo, que precisava ser ouvido, que precisava ser escutado. Então é muito importante a gente pensar justamente nesse papel social, em como a representação social dessa pessoa que padece influencia em como ela vai ser tratada. E aí, como você falou da questão da norma, se a gente for tratar a pessoa a partir de um paradigma em que ela precisa funcionar, nessa questão da funcionalidade que é muito dita, né? Ela precisa produzir, ela precisa trabalhar. Se a gente for nesse viés de que a pessoa está curada, a gente vai estar adaptando ela à norma. É o que a gente vê muito, né? As preocupações econômicas das pessoas que deixam de trabalhar por estarem doentes, esse conceito de funcionalidade que a gente precisa problematizar muito. E é claro que isso não quer dizer que o diagnóstico não é importante, que as doenças não existem psiquiátricas, pelo contrário, a gente precisa, né, também entender que o corpo padece, né? A gente tem um cérebro, tem um organismo que também adoece, mas que a gente tem que ter muito cuidado com do que a gente está falando e o que a gente está nomeando e em que paradigma a gente está situando esse sujeito. Porque isso vai ser determinante para o que vai ser oferecido como solução, né, ali para o sofrimento. E aí, eu acho que a gente, pegando esse gancho no próximo episódio que a gente vai fazer, poderia entender justamente essas incidências. O que é a medicalização, o que é medicar, qual é o limite em que a gente pode intervir e oferecer um tratamento, em que a gente medicalize ou não, né? Qual é o limite do que a gente deve oferecer e o que é que a gente deve fazer, né? Eu acho que esse é um grande questionamento. O que podemos, diante do que se apresenta como sofrimento para a gente? Então, acho que fica uma questão bem interessante para a gente refletir no próximo episódio. Então vamos deixar algumas questões para o próximo episódio sobre essa parte de o que a gente vai estar legitimando ao medicar, o que é que estamos nomeando, o que é que estamos indicando também como possíveis caminhos. Então é muito importante a gente falar sobre esse tema da medicalização. Então vamos começar a partir daí, né, sobre um pouco de pensar nesse conceito do que é medicalização. E ficamos por aqui hoje e até o próximo episódio, pessoal. Até a próxima, gente. Obrigado.